Fala galera, tudo bem? Meu nome é João, sou coach de CrossFit, especialista em ginástica aplicada à modalidade. Eu te ensino a conquistar qualquer movimento ginástico em até 30 dias. É isso mesmo. Hoje eu vim trazer um tema para vocês aqui. O tema é qual a melhor forma de eu iniciar um movimento ginástico aplicado ao cross. Vamos lá. Separei um pouco por categorias, vamos dizer assim. Mais iniciante. Começar com um exemplo de uma pessoa mais iniciante. João, cheguei agora, estou aí há 3 meses no cross. Por onde eu devo começar? Qual a melhor forma de eu começar? Vamos lá. Primeiramente, não só para o iniciante, mas para qualquer outro nível, um intermediário, um nível mais RX, a gente deve trabalhar muito bem a nossa base. E como que a gente trabalha essa base? Nossa base, eu vou dar um exemplo assim mais fácil. Eu tenho que ter uma mobilidade boa, eu tenho que ter uma força de core, da região do meu core muito boa também. Eu tenho que ter uma força para alguns movimentos que me ajude também a desenvolver. Por exemplo, força de empurrar, fazer os movimentos de inversão de cabeça para baixo, movimento lá de handstand. Eu tenho que ter um pouco de força de puxar para me ajudar a desenvolver nos movimentos suspensos. Isso é alguns dos exemplos, tá? Eu trabalho de forma, como é que eu posso dizer? Eu sigo uma pirâmide que eu criei, que para mim o aluno ele deve começar dos movimentos mais básicos e ir avançando conforme ele for ganhando força, ele for desenvolvendo os movimentos, for pegando confiança nos movimentos, vir trabalhando uma base boa, construindo uma base forte, para quando ele chegar lá no topo, que são os movimentos mais complexos, como por exemplo o ring muscle up, um bar muscle up, um handstand walk, que querendo ou não são movimentos que têm um nível de complexidade um pouco maior, ele já consiga ter toda uma estrutura, ter toda uma preparação do seu corpo para aquele movimento. Tanto para desenvolver a primeira vez, como para ganhar volume, enfim, no geral. O que algumas pessoas estão habituadas a fazer quando começa o cross, primeiramente, não tem a paciência e ter que construir essa base, tá? O pessoal quer chegar, ver um lá que já treina há 3, 4 anos e, eu quero fazer igual fulano. E mesmo assim, um exemplo é quando vem de uma musculação ou quando já pratica algum tipo de atividade. Não, eu já pratico uma atividade, eu já faço musculação há não sei quanto tempo, eu tenho força, não sei o que. Enfim, no geral. Mas aí é onde que começa errado, vamos dizer assim, tá? Um exemplo disso, quando eu pulo essas etapas, quando eu chego um pouco mais na frente, eu começo a estagnar, eu não consigo evoluir, tá? E a gente conseguindo respeitar esse processo de iniciação, de começar a construir uma base, primeiramente uma base forte, ter uma mobilidade boa para desenvolver os movimentos. Os movimentos ginásticos são movimentos que ele precisa ter uma amplitude um pouco maior, ele precisa ter uma coordenação do meu corpo um pouco maior. Eu preciso entender meu corpo e tudo isso leva um tempo. Não é do dia para a noite que a gente consegue construir isso. Mas enfim, vamos lá. Um exemplo João, eu consigo conquistar meu primeiro pull-up treinando nos skills de uma aula tradicional, um exemplo. A minha box ela prescreve para eu um movimento ginástico, a gente vai ter um skill de movimento ginástico aí uma vez no mês, um exemplo. Isso seria ideal para eu começar a fazer meus primeiros pull-up? Então, não que seja errado, óbvio, tá? Por mais que seja demorado, pode sim chegar um momento que você vai conseguir construir, chegar lá, fazer um pull-up. Só que daí vai ser um processo, vai levar muito tempo, tá? E o movimento ginástico, a gente tem que ser algo que a gente faça tenha constância. Um exemplo, quando a gente começa a construir bem uma base, estou começando a construir uma base forte, a gente vai para alguns educativos, alguns drills de movimentos, que a gente faz trabalho muito neural, para a cabeça da gente começar a entender o movimento, tá? Então, quando eu parto para esse processo, quando eu vou começar a inserir aquele movimento na minha cabeça, para começar a entender. Um exemplo, eu comecei hoje, fiz um drills lá, uns educativos neural, e só vou fazer daqui a um mês, um exemplo. Eu vou lembrar, minha cabeça vai lá, tá boa, ela vai estar lembrada daquilo que eu realizei há não sei quanto tempo lá atrás. Acho que aí já está a resposta, né? Eu creio que vai demorar bem mais do que se você conseguir manter uma constância, um exemplo, treinar aí três vezes na semana, 4 vezes na semana, se tiver tempo, 5 vezes. É totalmente diferente do que eu treinar uma vez perdido no mês. E muita gente tem essa dificuldade de não querer participar de uma aula de ginástica, de não ter a paciência. Eu não quero fazer trabalho de força. Que eu acho um saco estar fazendo mobilidade. Que eu acho um saco estar fortalecendo meu core, fazendo uns abdominalzinhos, fortalecendo a região da minha lombar. Enfim, tudo isso. Aí depois chega para mim ou para qualquer outro coach lá, não estou conseguindo evoluir no meu movimento ginástico, não estou conseguindo emendar 3, 4, 5 muscle up no odd, onde tem não só ginástica, mas tem muito LPO, tem muito endurance, enfim, no geral.
E então, galera, respondendo melhor a pergunta, qual a melhor forma de eu começar a trabalhar um movimento ginástico? Se você for um iniciante, tenha isso em mente na cabeça, de que você precisa ter paciência do processo, não é da noite para o dia, nem todo mundo é igual. E tenho muito aluno que chega, eu tenho vários alunos que já chegou para mim, coisa no máximo, em 2 meses de cross, já consegui realizar vários movimentos. Um pull-up, um toast to bar, até barra muscle up. Já tem um aluno que já conquistou barra muscle up em 1 mês e meio de cross. Mas isso vai depender de pessoas por pessoas. Tem pessoas que levam um pouquinho de tempo a mais, tá? Tem pessoas que têm que ter um trabalho mais específico, tem pessoas que vai conseguir desenvolver de forma mais rápida e tem aquele que vai desenvolver um pouco mais demorado, tá? Então, veja seu perfil, respeite bem seu coach para que ele possa lhe analisar, ver onde você está ali, onde você está estagnado e onde a gente pode evoluir, tá? Um exemplo de uma pessoa mais intermediária, João, eu já consigo dominar alguns movimentos lá, mas eu quero um exemplo. Eu estou indo em transição para um intermediário. Eu consigo fazer um pull-up, consigo fazer um toast to bar, mas ainda não consigo fazer um chest to bar. É um movimento na barra lá tocando um keep, tocando um peito na barra. Não consigo realizá-lo. Eu devo já ir direto para a barra e ficar lá tentando balançar e puxar e querer bater o peito lá na barra? Não. Sim, então aí que começa. A gente tem que voltar lá. Desde quando eu comecei a aprender um pull-up, por mais que não tenha tido uma base lá boa, é onde estão minhas falhas, onde estão meus defeitos. De eu começar a fazer um movimento, tem muita gente que já chega, já quer ir direto para o movimento, já quer aprender a fazer o balanço. Na tora mesmo assim, em cima da barra, já quer aprender a fazer um balanço, já quer puxar a barra em direção ao queixo. Faz de todo jeito e aquilo na cabeça dele está indo, que o objetivo do movimento é passar o queixo, independente de como seja. E aí é onde que tá as pequenas falhas. Quando a gente consegue construir, quando a gente consegue voltar uma casinha, dizer, não, eu preciso melhorar o padrão do meu movimento. Só vou conseguir melhorar padrão, por mais que eu já faça 30 pull-up e unbroken, mas é daquela forma lá horrível, vamos dizer assim. Quero melhorar meu padrão. Para que eu consiga melhorar meu padrão, eu preciso voltar umas casinhas, ver onde eu estou errando. Um exemplo, eu preciso melhorar minha mobilidade. Minha torácica é muito travada para eu conseguir fazer um movimento de haste lá na frente bem bonito, muito travado. Então, o que eu preciso melhorar? Preciso começar a melhorar a minha torácica. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo muito isso. Como a gente foi evoluindo, como eu separo minha pirâmide meio que por categoria mais iniciante, categoria mais intermediária e a categoria mais avançada. E daí, para eu realizar um chest to bar, tô lá do scale para o intermediário, tô nessa transição, já quero aprender a fazer já consigo dominar o pull-up, quero agora fazer o chest to bar, que é tocar o peito na barra. Daí onde é que vocês devem começar? Eu preciso começar a construir. Tenho força suficiente de puxar a barra até a altura do meu peitoral? Aí você tem que ver isso. Ah, não consigo ainda. Beleza, vamos construir. Vamos começar a melhorar um pouquinho mais essa força. O meu keep, meu balanço, meu arco, meu rolo, ele é suficiente para que eu consiga fazer uma puxada lá sem precisar usar muito a força, não usar um exemplo strict. Eu consigo fazer um balanço lá mais fluido e conseguir trazer essa barra em direção ao meu peito? É isso que a gente também tem que ver. Ah, consigo, beleza. Agora, não consegui emendar. Eu faço caio, não consigo. Não tenho coordenação para manter o movimento. Aí é onde a gente começa também a fazer um trabalho neural. Lá, aquele trabalho que a gente faz na caixa, de arco, rolo, puxar, tocar o peito, voltar. A cabeça da gente, ela precisa entender o movimento, para depois eu começar a reproduzir ele solto na barra, vamos dizer assim. Do mesmo jeito, quando a gente começa a construir, fazer um trabalho de construção lá no chão. Igual eu falo para meus alunos sempre. A gente sempre começa a construir qualquer movimento aplicado à ginástica do CrossFit pela base no solo. Primeiro eu começo no solo, vou ganhando confiança, vou começando a pegar o movimento, entendendo o movimento, para depois a gente ir subir nas casinhas, subindo de degrau por degrau, até que a gente consiga alcançar lá o degrau mais alto, que é a realização completa do movimento. Tranquilo? Para uma pessoa, um exemplo, uma pessoa, tanto para um intermediário quanto para uma pessoa mais avançada, eu já estou no processo de RX. Domino basicamente todos os movimentos, só falta um ring muscle up. Vamos usar como exemplo o ring muscle up. O ring muscle up é um movimento bem complexo, e daí a gente precisa ter bastante coordenação motora, precisa ter um equilíbrio muito grande no nosso corpo, até porque é um instrumento, é um objeto lá que ele é móvel, ele não é uma barra fixa, tá? É um objeto, se eu não conseguir manusear bem ele, eu fico todo descoordenado, eu me perco no movimento, e isso pode acabar com que eu caia, enfim, no geral. É um movimento que eu preciso ter bastante estabilidade. Ah, João, mas eu tenho muita força para... Eu faço, sei lá, 30 repetições de bar muscle up assim no odd, tranquilo. Tenho muita força, não sei o que, de entrar, de fazer o dip, certo? Aí a gente tem que ver. Tem estabilidade suficiente?
O movimento na argola, ele muda um pouco o padrão, diferente do movimento aqui na barra de o bar muscle up para o ring muscle up, ele muda um pouquinho o padrão. Então é um pouco diferente. Não é a mesma coisa de realizar um bar muscle up. Ah, mas eu acho que é mais fácil. Não é mais fácil quanto a gente imagina. A cabeça da gente ela está adaptada a uma coisa, a um objeto móvel. Então agora a gente vai ter que adaptar ela a um objeto que é um pouco mais estável, um pouco mais inseguro, vamos dizer assim. Para quando eu começo a fazer as meus primeiros, como é que eu posso dizer? Realizar o primeiro movimento do ring muscle up. Então eu tenho que ter todo aquele processo de trabalho base, começar, por mais que eu já seja lá já treino cross há 4, 5 anos, sei lá, 10 anos, mas eu tenho que respeitar o processo, eu tenho que começar a fazer aquele trabalho neural lá no chão, e ir avançando aos pouquinhos, começar numa argola mais baixa, para depois eu começar a subir, e até chegar no objetivo final, que é realizar o movimento por completo. Tá? Então, mais importante de tudo, mais importante que eu digo a vocês, não pulem etapas, não queiram pular etapas. Às vezes no skill, numa aula tradicional, a gente vai, hoje a técnica do dia um exemplo é pull-up. E daí só vai ter 20 minutos de técnica, que é numa aula tradicional, que tem todo aquele processo de mobilidade, aquecimento, a parte técnica, e depois ainda tem um OD. E daí, eu vou conseguir evoluir fazendo esse skill aí. Então, galera, a aula não é só sua, não é só você. É você, dependendo de como for lá o box, mais 15 alunos, mais 20, tem box que ainda extrapola bem o limite lá, coloca 30 alunos, vamos dizer assim, um exemplo. Eu vou conseguir evoluir? Rapaz, evoluir rápido, eu acho bem difícil. Você pode entender uma coisinha ali ou outra, até porque a atenção não está voltada só para você. A atenção está voltada para todos os alunos que estão lá naquela aula. E dependendo do que vou trabalhar na aula, um skill, um drill que vou fazer, uma movimentação que vou fazer, às vezes ela não é a ideal para você consiga. Estou quase no movimento, estou quase conseguindo construir o movimento. Mas aquela forma lá que ele está ensinando, aquele movimento que eu estou reproduzindo, ele não é o suficiente para que eu possa passar o queixo. Eu tô fazendo um balanço muito bom, eu estou fazendo um keep muito bom, mas na hora de puxar eu estou atrapalhado. E no skill do dia eu estou trabalhando um movimento totalmente diferente que não é adequado àquele de me ensinar a puxar. Então, por isso que eu digo que no skill de uma aula tradicional você pode evoluir, porém vai levar, é todo um processo, é todo um tempo. Até porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Óbvio que tem gente que consegue aprender só não chegar e dizer assim, ó, você vai fazer isso e isso. Já consegue desenvolver assim, mas tem gente que leva tempo. Então, saiba respeitar o processo, se identifique onde você está lá paradinho, para poder começar a realizar aí os movimentos de forma correta, para não querer extrapolar, querer chegar. Acontece muito. Eu conheço muita gente que começou no cross, aí já tem 3, 4, 5 anos, e não é nem questão de ter padrões de movimento bonito, não só na parte ginástica, mas no geral, LPO, enfim. E aquela pessoa está lá estagnada, não consegue evoluir, não consegue passar de um nível de 10 repetições de movimento de bar muscle up unbroken, não consegue ter constância no movimento de dumbbell under, não consegue realizar butterfly ainda, já tem 3, 4, 5 anos de cross. Por quê? Se você perguntar a maioria dessas pessoas, além de não ter tido um acompanhamento, às vezes não é nem culpa da pessoa, é porque não tinha um profissional para acompanhar, para dizer, para guiar ele, onde ele deveria começar, o que ele deveria fazer primeiro, como que ele deveria fazer, por quanto tempo, enfim. Às vezes, possivelmente, ele já foi direto para o ponto, já foi direto para realizar o movimento. Consegui fazer uma, duas, três, sei lá, passar o queixo objetivo. O objetivo é passar o queixo num pull-up. Comecei, aprendi a fazer. No toast bar, o objetivo é tocar o pé, então aprendi a tocar lá de todo jeito. Para mim é a forma correta, porque numa competição, o que é pedido? Num toast bar, passar lá a linha de trás da barra, o meu pé passar ali atrás, e tocar lá o pé na barra. E o que a maioria do pessoal, eles aprendem assim no grosso mesmo. Para um movimento barra muscle up mesmo, eu vejo muita gente que treina há muito tempo, tem muito vício, e não consegue usar bem o quadril. Não consegue usar bem o quadril para um movimento de barra muscle up. Realiza a movimentação e puxa mais na força. Isso, querendo não, gasta bem mais energia. E quando você vê uma pessoa fazendo um movimento, um padrão um pouco melhor de utilizar quadril, você vê a facilidade que ele consegue realizar a movimentação e o quanto vai poupar de energia dele. Não só para esse, mas para qualquer outro movimento. O pessoal esquece a base, esquece de iniciar esse processo pela base, de construir uma base boa, de ter uma mobilidade boa, que são movimentos que a gente precisa ter um corpo muito móvel, não faz uma construção boa de força suficiente
para começar a dar os primeiros passos aí nos movimentos. Não trabalha core, às vezes acho muito chato, eu odeio trabalhar, eu odeio fazer abdominal, eu odeio fazer a extensão do lombar, que é para melhorar, mas sabe que é necessário, porém não tem a paciência de realizar tudo isso. No geral, respondendo esse tema, é basicamente isso. Eu acho que ficou um pouquinho claro para vocês como que eu deveria iniciar. Então, um exemplo, cheguei na box, fui lá, comecei as aulas agora, eu estou achando muito massa o processo de ginástica, vejo a galera fazendo, um pull-up lá bem bonito e eu quero fazer também. Então lembrem-se bem disso. Primeiro comecem construindo uma base forte, uma base boa, para automaticamente as coisas vão começar a fluir. E importante de tudo, tenha paciência. Nada vai ser vai ser construído da noite para o dia. Muita gente elogia alguns padrões de movimento meu, mas acha que eu fui simplesmente chegar lá, porque eu fiz um curso ou algo do tipo e aprendi. Não foi assim. Você pode ver fulano lá reproduzindo 1000 vezes, bem bonitinho. Eu quero fazer igual. Vocês acham que é fácil chegar assim e dizer, não, porque fulano tá fazendo assim, ele entra, eu tô bem pezinho lá no bar muscle up, e por que eu não posso entrar? Mas, galera, aí é que tá, aí é que tá. Aí é quando começa. Muita gente tem os seus vícios, por ter começado no cross, comecei cross há 3, 4 anos, e aquilo automaticamente o meu corpo ele vai adaptando ao que eu aprendi. Se eu aprendi de forma errada, eu vou continuar, melhor corrigindo, não de forma errada, mas não de forma tão eficiente. Se eu não aprendi naquela eficiência que deveria, meu corpo ele vai reproduzir sempre daquele jeito. Imagina aí que você aprendeu a realizar esse movimento e está realizando ele de forma ineficiente há 3 meses. Agora imagine uma pessoa que já está realizando a mesma coisa, porém aí há 3 anos. Como que a gente faz? Como que a gente vai mudar a cabeça daquela pessoa para ele ter que voltar e entender que o movimento não é daquele jeito? A mesma coisa é uma criança quando ela está aprendendo a falar. Ela aprendeu a falar lá, está começando a aprender a falar daquele jeito. Então automaticamente ela vai levar aquilo para a vida. Mas, João, eu tenho 5 anos de cross. Não tenho um padrão bonito, eu acho meus padrões horríveis. Eu não vou conseguir ter um padrão bom? Com certeza. Você consegue ter um padrão de movimento melhor, você consegue melhorar em muitos aspectos. Porém, só vai bastar você ter a paciência, ter um bom acompanhamento e respeitar o processo. É um processo longo, é um processo que, de certa forma, é um pouco chato. E se eu não tiver paciência, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir ter o meu melhor padrão. E outra coisa, galera, muita gente fala, João, mas eu preciso fazer um movimento tão bonito assim, tão padrão, perninha junta, fazer um movimento lá perfeito. Galera, né, não é pela questão estética, não é pela questão de o movimento ser bonito, tá? É mais por questão de o movimento ser menos lesivo possível, tá? Então, quando a gente fala construir uma base forte, meu corpo ele precisa estar forte para receber qualquer impacto, vamos dizer assim. Se eu não tenho, quando eu vou fazer um arco, eu tenho minha mobilidade muito travada, aquilo gera muita sobrecarga nas minhas articulações. Quando eu vou lá na frente na barra, fiz um movimento. Quando eu vou lá, tô travadão, volto. Tô travadão, volto. E aquilo vai gerando impacto. Agora imagina isso só fazendo um keep. Agora vamos imaginar eu fazendo um bar muscle up. Subindo o movimento, quando eu desço, basicamente olha a altura que eu vou descer. Olha aquele impacto que eu vou gerar lá na frente. Sabe? Gerei aquele impacto lá, pof, voltei e subi para o movimento mais muscle up. Beleza. Aquilo vai gerando muita sobrecarga nas minhas articulações. Principalmente essas articulações da região do ombro. Enfim. E daí, onde futuramente você pode se lesionar. Não pode, óbvio, não é do dia para a noite. Aquilo vai aos pouquinhos, é silencioso, é uma lesão silenciosa, onde você pode se machucar. Aquilo vai acumulando, 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 chega uma hora que seu corpo ele não aguenta, que seu corpo não é uma máquina, seu corpo não é de ferro. Principalmente suas articulações, tá? É onde acontece aí, então o cross machuca. Dependendo do ponto de vista, sim. E daí, galera, isso eu citei só como um simples exemplo, que é bem comum a questão de mobilidade torácica. É bem importante trabalhar muito, não só para esse movimento, mas para a maioria dos movimentos, tá? Mobilidade de ombro, mobilidade, no geral, você tem que ser móvel, seu corpo ele tem que ser móvel. Ele tem que ter muita mobilidade para receber todos esses impactos aí que a gente faz, tanto no movimento em solo, de andar, de cabeça para baixo, movimentos aqui na barra, movimento na argola. E também eu preciso ter um core muito forte, tá? Aqui é o nosso centro, é onde a gente consegue, aqui é onde a gente mais tem sobrecarga de tudo, não só na ginástica. Então ele precisa estar lá bem, como é que eu posso dizer, firme. Eu preciso estar com a minha base muito firme. Eu preciso ter aquela região ali que é de onde vem na ginástica eu sempre falo que é sempre do centro para as extremidades. Qualquer movimento que a gente vai realizar, a força ela sempre vai iniciar do centro e ela vai ser jogada para as extremidades, para todos os movimentos. Então por isso que eu preciso ter sim o meu core bem fortalecido para que isso consiga me ajudar bastante nos movimentos, tá? Além de tudo isso, eu preciso ter uma força boa, como eu falei lá no início. Força de empurrar, força de puxar, bastante.
quanto mais força eu faço, mais força eu vou ganhar. E para um odd aí, quando eu vou trabalhar, eu preciso ter força. Que é até porque são várias repetições. Lá dentro de um workout, por exemplo, um M-Rap que tem 5 bar muscle up, tem um outro LPO lá, alguma coisa, e eu tenho que ir lá, o meu objetivo é fazer 60, 70 bar muscle up em um odd de pouquíssimo tempo, tá? Vou conseguir fazer de início, no início, quando eu estou começando a aprender o primeiro bar muscle up? Não. Mas aí eu vou precisar ganhar volume. Eu vou começar a ganhar volume quando eu começo a fazer força, quando eu vejo que eu estou realizando a movimentação de forma correta, tá? Então, resumindo de forma geral, a questão de fazer o movimento lá naquele padrão, que vocês estão acostumados, habituados lá eu postar, é por questão estética? Não, não é nem pela questão estética. É pela questão de segurança mesmo. De conseguir fazer um movimento confortável, sem sentir dor, porque a gente precisa ser móvel, então quanto mais travado eu sou, quanto menos mobilidade eu tenho, mais dores eu vou sentir nas articulações por questões de sobrecarga, tá? Mas por isso mesmo, tá? Óbvio também que tem muita gente que vê assim, caramba, que padrão bonito, que lá a perninha junta, ele entra totalmente estendido, fulano entra totalmente estendido, eu quero fazer igual. É bonito também. Quem é que não quer fazer um bar muscle up lá bem travadinho, esticadinho e postar no seu feed lá no Instagram, na sua rede social? E mostrar a sua evolução de quando começou fazendo aquele movimento feio e depois postar um movimento bonito, tá? No mais, galera, é isso, tá? Lembrem sempre disso. Vocês precisam construir uma base forte. Repetir isso várias vezes desde o início do vídeo, mas é necessário. Uma base forte para receber todos os estímulos aí que precisa da ginástica. Pode ter certeza. Comecei hoje no cross, vi lá a dica de João, quero começar no cross. E eu quero começar a trabalhar bem essa questão de base. Eu quero ter uma base forte, eu quero dominar os movimentos, eu quero chegar a 3, 4, 5 anos, 6, 7, 8 anos de cross sem me lesionar, nos movimentos ginásticos principalmente, tendo um padrão de movimento bacana, bonito, conseguindo ter um volume bom, tá? Se você seguir esse caminho, tenho certeza que você vai chegar lá no topo da montanha. Então, galera, falando agora um pouquinho sobre a pirâmide ginástica, uma pirâmide aí na qual eu criei e eu utilizo com os meus alunos. Tá? Como que eu sigo essa pirâmide? Como que eu falei, pirâmide ginástica? Dos movimentos mais básicos aos movimentos intermediários e os movimentos mais avançados. E é meio que, exemplo, como sai a categoria. A gente que é do cross, um exemplo, a gente vai para uma competição amadora. Tem a categoria Scale, a categoria intermediária e a categoria RX. Basicamente, eu separei pensando justamente nessas categorias, sabe? E daí um exemplo, o início lá da pirâmide, eu preciso aí, dominar os movimentos, por exemplo, os movimentos de single under, que é o salto simples de corda, o movimento de rope climb, o movimento da subida de corda lá na técnica, não na força, o movimento de pull-up, o movimento de toes to bar, tá? Esses são os movimentos mais básicos que eu utilizo lá no início da pirâmide, que eu costumo dizer. E daí, a gente começando a dominar bem esse movimento, óbvio que para eu conseguir já dominar bem esse movimento, tem que ter toda uma passagem, como eu falei, tem que construir bem uma base, tem que ter uma base boa antes de tudo isso, não é só chegar e querer reproduzir diretamente o movimento, não, tá? E daí venho fazer uma construção boa, em conjunto, certo? Vou trabalhar lá um movimento de pull-up, vou fazer um trabalho lá, faço trabalho neural, faço trabalho de força, enfim, no geral, trabalho bem aí a parte de core para ir pegando bem o movimento, e automaticamente eu consegui ir evoluindo dentro dele. Como é que eu posso dizer? Construir aquela base inicial forte, ter uma base muito boa, para daí eu começar a avançar. Um exemplo, a parte mais intermediária. Preciso dominar um pistol, tá? Que é o agachamento lá unilateral. Preciso dominar um chest bar, que já é um pouco mais avançado do pull-up, como você já sabe, que é tocar o peito lá na barra. Preciso dominar um salto duplo de corda, que já é um pouco mais complexo do que o próprio salto simples, tá? E isso daí eu vou, não é só chegar lá, conseguir fazer uma repetição de cada, consigo fazer um pistol. Óbvio que eu estou usando isso como para ter um parâmetro, basicamente. Não que é o correto, não que a pessoa tem que fazer aquilo. Não, primeiro eu tenho que dominar bem um handstand push-up, para depois eu ir lá fazer um pistol. Não. Óbvio que tem gente que tem muita facilidade e consegue dominar um pistol. Veio a primeira vez no cross lá, e o skill do dia é fazer pistol, a técnica é pistol. E essa pessoa que no seu primeiro dia de cross conseguiu fazer um agachamento no lateral, porque ele já tem uma mobilidade boa, ou ele já vem de algum esporte, ou sei lá, da musculação, e trabalhava muito bem isso, tem muita força aí nas pernas no geral, tem uma mobilidade boa, e acaba que ele consegue desenvolver. Existe isso também, tá? Não é que a pessoa, eita, eu só vou conseguir fazer um pistol depois que eu conseguir dominar toda aquela base. Depois de eu conseguir subir bem uma corda, depois de eu conseguir dominar bem um pull-up. Não é bem assim. É só uma forma de a gente conseguir organizar melhor. Entendeu?
E daí um exemplo, o movimento chest to bar, que já é uma fase mais intermediária também. Começar a ganhar volume, trabalhar bem ele, dominar bem o keep, tá? Que é muito necessário a gente, além de ter o keep, que é o balancinho lá, passa no peito, e também o butterfly, que é um movimento ciclo, que a gente faz lá, a movimentação que é conhecida como butterfly, aquele movimento mais ciclo, a gente realiza é, a movimentação. E daí o salto duplo, mesma coisa. Salto duplo, eu domino bem lá o simples e na fase intermediária eu já preciso estar dominando bem o Dumbbell Under. Como eu falei, também tem pessoas que chegam lá e no início, no primeiro drill, no primeiro skill que teve lá na aula tradicional lá na minha box, eu consegui dominar, fazer 2, 3, 4, 5 saltos já unbroken. Já comecei a ali pegar o movimento. Existe essa variação também. Como também tem muita gente. Um exemplo, subindo mais um pouco lá, o topo da pirâmide, um exemplo. São os movimentos um pouco mais complexos. Ring Muscle Up, um Handstand Walk, um Ring Muscle Up, um Handstand Hold, que vem sendo utilizado bastante nas competições, que é ser equilibrado de cabeça para baixo, às vezes ficar o máximo de tempo que conseguir. Então, já é um nível bem mais complexo, vamos dizer assim, não vou nem dizer difícil, um pouco mais complexo, que se você com certeza construir bem essa base, começar a preencher bem a pirâmide lá com a base forte e avançando aos pouquinhos, quando você chegar lá, vai estar bem mais apto, seu corpo vai estar bem mais habituado a realizar essa movimentação de forma mais fácil, vamos dizer assim. E daí, seguindo bem essa base pirâmide, com certeza você vai chegar num nível lá em cima muito forte, tá? Principalmente para vocês aí que eu quero competir, eu participo de competição e eu quero ser um bom RX, tá? Dando continuidade na questão dos movimentos, como tem muita gente que, por mais que não segue lá essa base dessa construção da pirâmide, às vezes já domina bem um pull-up e vai para sei lá, até uma clínica de ginástica ou uma aula ou outra de ginástica e tem bar muscle up lá e ele consegue desenvolver o movimento, mas aí não consegue fazer um chest to bar, tá? Então não adianta também a gente querer dominar os movimentos mais complexos, ter um movimento mais complexo, que é um bar muscle up, que é um handstand walk, se eu não consigo dominar um chest to bar, que é tocar o peito lá na barra, tá? Que daí é meio que como se fosse a evolução do movimento. Começar no pull-up, que é passando o queixo, e ir avançando para um chest para depois fazer um muscle, tá? Subir totalmente. Aí é meio que uma fase aí. E automaticamente eu acho que a gente pular essa fase de passei lá, eu tô passando o queixo e já querer ir direto para o quadril, que é subir totalmente no muscle, acho que aí já fica um pouco mais complicado, né? E depois, para mim voltar e começar a construir essa base de aprender o movimento de chest lá. Porque daí são vícios. Na ginástica a gente começa a utilizar muito vícios. E tem pessoas que têm muita dificuldade. João, eu treino há 5 anos é muito, mas vamos lá. Há 2 anos e eu faço pull-up, tenho constância no movimento de equipe, faço muito bem e tal, tal. Mas quando eu vou quando eu vou trabalhar um muscle up, eu não consigo entrar no movimento, porque às vezes a nossa cabeça, a nossa memória ela tá tão anexada àquele movimento de pull-up, que para mudar o padrão, para ela querer fazer um muscle up, que no caso já é, ao invés de puxar em direção ao queixo, é puxar a barra em direção ao quadril, é um nível de complexidade super alto para uma pessoa que, por mais que já treine cross há muito tempo, por mais que já tenha força suficiente para fazer um muscle up, mas não tem aquela parte neural, ela não está preparada, ela não foi preparada para um muscle up da forma que deveria. Por isso que é bem importante a gente seguir bem essa pirâmide, ir preenchendo bem ela, ir ganhando força e começar a trabalhar variações aí motora para conseguir realizar aqueles movimentos mais complexos. E muita gente às vezes se pergunta, João, fala, eu tenho 3 anos de cross, eu não consigo fazer um muscle up, eu tenho 3 anos de cross, eu não consigo fazer um handstand walk. Eu tenho esse período todo de cross, não consigo fazer um ring muscle up. Porque a cabeça, o corpo da gente está adaptado a querer fazer só aqueles movimentos que a gente aprendeu e que a gente reproduz ele há muito, muito, muito tempo. Por isso que o objetivo, não só dessa pirâmide, mas o objetivo de eu ensinar a vocês é com que vocês consigam construir todos os movimentos de forma rápida, tá? Não levar anos para chegar naquele movimento, que é um exemplo, o movimento de bar muscle up. Não passar anos reproduzindo o pull-up para depois chegar lá, porque chegando lá depois de muito tempo, para a gente reconstruir a base de um muscle up para poder realizar ele vai levar um pouco mais de tempo. Não que seja impossível, você consegue sim. Mas ele leva um pouco mais de tempo porque minha cabeça sempre trabalhou só um pull-up. Como tem muita gente que às vezes tem preguiça de... Eu fiz um muscle up e vou reproduzir ele no odd. Não quero reproduzir. Às vezes eu até já peguei e fazer 2 muscle up e eu não quero reproduzir porque no odd vai ter lá 10 barras muscle up. Então prefiro adaptar e fazer só o pull-up.
daí onde começa a ter alguns erros também, porque meu corpo ele só tá, minha cabeça ela só tá reproduzindo aquilo, só tá reproduzindo a fazer um pull-up, só tá reproduzindo a fazer um chest to bar, e não reproduzir a fazer um muscle up. Além de eu ter todo aquele trabalho de base bem feito, de eu aprender bem a fazer o movimento, eu preciso reproduzir ele. Se eu não vou reproduzir ele, automaticamente minha cabeça ela vai esquecer o movimento. Ela pode não esquecer por completo, mas tudo aquilo que a gente conseguiu construir, que a gente conseguiu construir em uma aula, que a gente conseguiu chegar lá no topo, automaticamente quando eu vou deixando aquele lado, eu vou regredindo novamente. Então isso é muito válido e muito importante também a gente lembrar sempre disso, tá? Então é isso, basicamente essa é a minha forma de ensinar os alunos, de começar por uma base da pirâmide e ir avançando ela aos poucos, tá? Lembrando que nem todo mundo, igual eu falei, nem todo mundo vai primeiro aprender todo aquele processo lá embaixo, que é um pull-up, que é um toes to bar, que é um handstand push-up, para depois de muito tempo fazer uma parte mais intermediária e depois avançar para um RX. Tem muita gente que só em ver um vídeo, às vezes, ou vê eu reproduzindo lá, vai lá na barra cintura e às vezes acaba fazendo. Tem gente que tem facilidade para entender só no olhar, como também tem gente que tem muita dificuldade, que vê e não consegue reproduzir. A não ser que eu chegue lá, que eu toque, que eu vá lá, faça a movimentação junto com ele para que a cabeça dele comece a entender o movimento, tá? E vai variar muito de pessoas por pessoas. Mas é uma forma que eu costumo seguir desde quando eu comecei nessa parte da ginástica, que eu vejo que é um caminho, eu consigo trilhar por um caminho, não vou dizer mais fácil, mas um caminho mais correto ali para que eu consiga ter constância nos movimentos, para que eu consiga ter um volume melhor nos movimentos, sem precisar estar pulando etapas e acabar que chegar um momento que eu vou estagnar e eu não consigo evoluir, ou eu preciso levar muito tempo para evoluir dentro dessa parte do cross. Galera, no mais é isso. Uma leve resumida sobre a pirâmide, como eu falei para vocês, e como eu dividi ela, para vocês entenderem melhor. Iniciante seria lá, começo do domínio do um movimento single under, que é o salto simples, movimento rope climb, que é a subida na corda lá com a técnica, um pull-up, um toes to bar e um handstand push-up, tá? E evoluindo aí um intermediário, a parte mais intermediária da pirâmide, o meio da pirâmide, seria lá um domínio de um pistol, chest to bar, tocando o peito na barra, e do salto duplo de corda, saltar 2 vezes lá passando a corda por baixo dos pés. E o topo lá seria os movimentos mais complexos, que é um bar muscle up, um ring muscle up, um handstand walk e um handstand hold. Eu dividi basicamente assim. E lembrando também que o primeiro vídeo que eu soltei lá, aqui para vocês, é um vídeo explicando mais os movimentos, cada movimento, os principais movimentos do CrossFit, explicando um por um, o que valida, o que não valida o movimento, tá? E é isso. Veja aí onde vocês estão na pirâmide, onde vocês se encaixam na pirâmide, tá, João? Já domino bem esses movimentos aí do single under, do pull-up, do toes to bar, minha base já tá bem preenchidinha agora, eu tô naquela parte lá mais, iniciando a parte intermediária, um exemplo, ou sei lá, a parte mais avançada RX, e veja onde você se encaixa aí melhor, onde você vai começar um movimento. Agora eu quero começar a trabalhar esse movimento aqui, e me marca lá no Instagram, me manda mensagem, fala comigo, eu vou estar dando o melhor suporte possível, tá? E em breve eu vou estar trazendo mais dicas e mais vídeo para vocês. Tranquilo? Desde já, até mais, espero que tenham gostado desse vídeo. E é isso, tamo junto, são os primeiros. Você pode ver que às vezes eu enrolo um pouco, mas sei que faz parte, e aos pouquinhos eu vou melhorando. Tamo junto e até mais.